pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Hugo, analista de teste aqui na Bluesoft, e hoje eu resolvi falar sobre TypeScript, onde vamos utilizar o recurso Generics. Mas antes, eu vou falar um pouquinho sobre o TypeScript, que nada mais é o JavaScript com uma sintaxe para tipo. Dizemos que é um superset, é uma linguagem de programação fortemente tipada, onde, em conjunto da linguagem JavaScript, conseguimos fornecer o uso de classe, interface e tipagem estática opcional. Nesse próximo slide, ao lado esquerdo, temos um exemplo de código escrito em TypeScript, no qual escrevemos em um arquivo com extensão .ts. Quando compilado, ele é transformado em um arquivo JS, ou seja, em um arquivo JavaScript. E o que podemos perceber é que a escrita, a leitura do código em TypeScript é o JavaScript de uma forma melhorada e organizada, onde temos um código mais limpo, fácil de navegar e refatorar. Ou seja, temos um maior ganho de produtividade. E esse código que vira JavaScript, ele não carrega as melhorias citadas, as classes, a tipagem estática e etc. Mas isso não tem problema, porque sempre vamos estar trabalhando no arquivo TypeScript. Como o JavaScript é uma linguagem dinamicamente tipada, onde não precisamos falar o que estamos declarando, às vezes fica complicado de entender uma função, que possui diversas passagens de parâmetros, dos quais desconhecemos suas propriedades e temos que ficar testando, para poder identificar ou entender o que aquela função retorna. E isso não percebemos que toma muito nosso tempo. E com o TypeScript, não precisamos ficar testando através de console.log qual tipo de dado está chegando, pois podemos implementar o uso de uma interface que não vamos precisar abrir 3 ou mais arquivos para poder identificar o tipo de dado. Veja na imagem ao lado esquerdo que ao deixar o mouse sobre a instância do usuário, o construtor já informa o tipo de dado que recebe e o tipo de dado de retorno. Aqui temos mais um exemplo da utilização da linguagem TypeScript, onde podemos visualizar uma chamada ruim em tempo de desenvolvimento, onde o TypeScript encontrou que ao chamar a propriedade string, ela não existe no array. Isso em JavaScript só iríamos identificar em tempo de execução. Após esse breve resumo do que é o TypeScript, eu quero demonstrar o uso do recurso generic. E o que é o generic, do qual eu quero falar tanto? Sabemos que o TypeScript é uma linguagem fortemente tipada. Com o uso do generic, podemos deixar isso de uma forma mais flexível, pois a ferramenta oferece recursos que nos permite criar componentes de códigos reutilizáveis, ou seja, componentes que poderá receber vários tipos de dados ao invés de um único tipo. Essa é a ideia de se utilizar o generic, pois quando estamos escrevendo um código, pensamos em reutilizá-lo em várias partes do sistema. Assim, escrevemos menos e podemos ter um ponto central, onde, caso venha acontecer um bug, será o único ponto que iremos consertar para que tudo volte a funcionar. Mas para isso, precisamos tornar esses métodos mais genéricos, e é isso que eu vou demonstrar. Olá pessoal, já estou com o nosso projeto aqui aberto no VS Code. Então a ideia aqui é a gente imaginar que a gente tem uma loja virtual, um e-commerce, onde a gente vai precisar receber o número de um pedido. Então aqui dentro da pasta source, eu vou criar um arquivo aqui chamado generic.ts. Afinal a gente vai escrever o nosso código aqui em TypeScript. Então eu vou criar uma função chamada pedido e-commerce. Essa nossa função ela vai ter um número de pedido, pedido, que será do tipo number. Vou criar mais duas funções aqui. Uma que vai retornar o número do pedido. Então vai retornar o número do pedido.
Então, NRO pedido. E a outra, a gente vai setar, né? Ela vai receber o número do pedido. Então, function set NRO pedido. Vai receber o número, que também será do tipo number. Então, NRO pedido é igual a número. Beleza. E por fim, a gente vai retornar essas duas funções. Então, retorno get número do pedido e set número do pedido. Opa, set número do pedido. Bom, aqui a gente tem uma funçãozinha, ela é bem simples. E vamos agora criar aqui uma nova variável. Essa nossa nova variável, ela vai ser chamada novo pedido. Será igual pedido e-commerce. Se a gente passar o mouse aqui em cima de pedido e-commerce, a gente vai ver que ela recebe os dois métodos, né? Get número de pedido e set número de pedido. Então, vamos passar aqui o número do pedido. Set número do pedido será 1, 2, 3, 4, 5, 6. E para exibir esse número, eu vou exibir no console log. Console.log. Vamos usar aqui um template string, informando o número do pedido é cifrão, abre, fecha a chave, o nome da nossa variável. Ponto get número do pedido. Beleza. Vamos agora então compilar o nosso arquivo. A gente está compilando o nosso arquivo. Em seguida, a gente vai pedir para o Nodemon executar esse nosso arquivo. Ele está processando. Vou salvar aqui o nosso arquivo genérico, identificado uma alteração, e agora aqui é exibido o número do nosso pedido, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora vamos supor que ao invés de receber um número, eu queira receber aqui um texto, né? Nosso número do pedido ele é um texto. Vou salvar aqui e ele acusou um erro. Repare que a própria IDE já está apontando um erro aqui para a gente, informando que o parâmetro ele recebe um valor do tipo número, um number. Se eu colocar o mouse aqui em cima, ele já está falando aqui, só recebe o tipo number. Então, se você conhece aí um pouquinho de TypeScript, você poderia utilizar o union. Eu poderia colocar aqui, que essa minha variável, número de pedido, ela recebe tanto um número quanto uma string. Aqui também eu vou precisar alterar, informando que essa nossa variável pode ser um número ou uma string. Quando eu salvar aqui, repare que aqui já sumiu o erro. E agora eu consigo receber como parâmetro um texto ou um número. Se eu vim aqui apagar e passar um número, eu também consigo receber. Porém, com isso a gente acaba tendo um problema. Qual seria? Se eu copiar aqui, eu setei aqui que é um número. Porém, eu posso alterar aqui esse meu número para um texto. E aí a gente pode ter algum problema, onde a gente começou o nosso número de pedido recebeu um number e no final ele foi alterado para um texto. E não é bem isso que a gente quer, A gente quer que quando a gente informe que esse número de pedido foi recebido como number, se caso ele vir ser alterado, que ele acuse um erro. Deve acusar um erro. Acusar um erro. E é aí que começa a entrar o uso do genérico. Com ele, a gente vai conseguir fazer o uso para que ele acuse esse erro. Então, como é que eu faço o uso do genérico? Como é que eu uso ele?
Aqui na nossa função pedido e-commerce, entre o nome da nossa função e o parênteses, eu posso colocar aqui um sinal de menor ou maior e colocar uma letra chamada T. E afinal, que letra é essa? Né? O que essa letra significa? Essa letra significa type, é um tipo. É um padrão, né, do desenvolvimento, algumas siglas que são utilizadas, né, como padrão. A gente tem outras siglas, aqui no caso tem a letra S, que ela é de stage. Temos também a letra K, que é de key. Temos também a letra D, de value, entre outras. Mas poderia ser qualquer outro tipo de letra. Bom, no nosso caso aqui, a gente vai utilizar a letra T. Essa letra T, ela vai representar para a gente um tipo, né? Qualquer tipo, qualquer coisa, né? Então, o nosso número de pedido aqui, ele vai receber essa letra T. E aqui também no nosso número, a gente vai receber a letra T, de tipo. Então, agora aqui, se eu agora der um Ctrl S, perceba que nada foi alterado. Eu consigo receber como número de pedido tanto um number quanto uma string. Porém, se eu vim aqui e fizer isso daqui, passar o mouse aqui em cima, eu tenho aqui um informativo, pedido e-commerce, eu tenho aqui o nosso tipo, né? Ele aqui agora está representado por um valor desconhecido. Ou seja, eu posso informar qualquer valor, né? Funciona parecido com N, né? Unknown, né? Desconhecido. Então aqui eu poderia passar aqui um false. Eu poderia falar que isso aqui também é um false. Se eu der um Ctrl S, ele vai me retornar aqui que é false. O que eu posso fazer aqui então? Eu posso aqui colocar agora na minha chamada, né? Aí é o usuário que vai definir o que ele quer que aquela sua variável receba, né? Qual tipo que ele está esperando. Então, abre sinal de menor, fecha sinal de menor, eu posso agora informar aqui que é uma string. É uma string. E aí perceba que agora a gente já consegue ter, vamos aqui no nosso caso colocar um number, né? Vamos colocar um number para ficar condizente com o que eu estava esperando aqui, né? Que devia causar um erro. Então aqui, agora eu consigo informar qual é o tipo. E aí é onde a gente começa a ter a flexibilidade, né? Eu posso receber qualquer coisa, porém eu defino, né, no momento que eu estou desenvolvendo, o que eu realmente quero. No meu caso, eu quero um number. Então agora, se eu colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu vou receber, eu vou conseguir, né, setar um number, porém, se eu alterar essa minha variável, ela vai dar um erro, vai usar um erro. Então dessa forma eu consigo deixar o código mais seguro. Vou comentar aqui essas duas linhas. Vou salvar de novo. Agora eu consigo retornar. O número do meu pedido é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porém a gente acaba tendo, né, um outro problema. Porque aqui eu consigo também setar qualquer coisa. Eu poderia falar aqui que é um boolean, né? Voltaria a ter aquele mesmo problema, né? Eu poderia passar aqui um false. Se eu der um Ctrl S, ele vai me retornar aqui um false. Porém, com o uso do genérico, a gente ainda tem um outro recurso. Eu consigo falar aqui que esse meu tipo eu posso estender de string ou de um number. E agora aqui, se eu tentar passar um boolean, o meu código já acusa um erro. Se eu der um Ctrl S, ele já vai me acusar um erro. Que o tipo boolean, né, ele não pode ser utilizado. Né? Ele só aceita aqui agora uma string ou um number. Então, se eu colocar aqui
o number, ele vai aceitar. Terá aqui para 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou dar um salvar. E agora a gente já tem um resultado, ó, do tipo number, ou vice-versa, né? Eu posso vir aqui e alterar para string. Vamos colocar aqui ASDD novamente. Ó. E eu salvar, eu já consigo ter essa alteração, né? Então aqui o código ele fica muito mais seguro, né? No momento do desenvolvimento eu consigo definir o que eu vou usar. E aí é bem chato, né? A gente ficar escrevendo, né? A gente quer escrever menos. E aí, com o uso do generics, a gente tem um outro recurso que eu poderia deixar aqui um valor padrão. Como é que eu faço isso? Eu poderia vir aqui, ó, e falar que o meu valor padrão é number. Meu valor padrão é number. Então aqui, ó, perceba que ele já me deu um erro, ó. Meu valor padrão é number. Se eu vim aqui agora e alterar para número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e salvar, ó, ele já consegue aceitar. Porém, né, caso eu não queira o valor padrão, eu posso aqui, sinal de menor ou maior, informar que eu quero string. E aí fazer o uso da string, né, de um texto, setando um texto. Beleza. Então é isso, pessoal. Isso que eu queria demonstrar para vocês, né, o uso do generics, né, deixar a nossa função muito mais flexível, né, onde o próprio usuário pode determinar, né, em que momento ele vai usar uma string, um number, um boolean. E é dessa forma que eu encerro aqui, né, falando um pouquinho aí do TypeScript utilizando o recurso generics.